Olá, que prazer estarmos aqui depois de alguns dias sem nós podermos estar a publicar os nossos vídeos. Nós aqui estamos de volta com uma mensagem de extrema importância para cada um de nós nesse tempo em que vivemos. Que bom que nós voltamos. Este é um dos nossos primeiros vídeos deste ano. Estamos estudando a série Profecias de Esperança e nós temos alguns vídeos em atraso por causa das compilações, mas adiantamos em colocar essa disponibilidade de todos, amigos que nos assistem pelo nosso canal, de modo que possam compreender a palavra do Senhor. Não percam a oportunidade de, nos próximos dias, poderem estar assistindo os outros vídeos em atraso. Que Deus possa nos ajudar nesta manhã ou neste dia, não sei quando é que você estará vendo, que o Senhor possa estar contigo. Fique conosco e não perca esta oportunidade de conhecer mais sobre profecias que nos alentam, que nos dão esperança em tempos difíceis como esses. Quero convidar-te a nós orarmos a fim de abrirmos a palavra do Senhor. Um grande prazer nós podermos convidar o Santo Espírito que nos dê entendimento da sua palavra. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer e te louvar. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado ao Santo Espírito que nos revela a vontade do Pai, nos revela, Senhor, tudo quanto precisamos saber para que possamos viver com esperança num tempo tão difícil como este, que nós não possamos duvidar do teu amor. Queremos pedir que o Senhor possa abençoar a tua palavra e abençoar aqueles que estão ouvindo, que teu Espírito possa nos convencer da verdade, do juízo, da justiça e faça com que nós andemos seguros a tua palavra. Fique conosco e cerca-nos com a tua presença e com a presença dos teus santos anjos. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Amém. Que bom, querido amigo, querida amiga, você estar aqui conosco para podermos participar deste estudo tão especial. Profecias de esperança, né? É o que nós estamos estudando e esperamos que você e eu possamos viver cheio de esperança, apesar de vivermos em tempos tão difíceis, mas Deus, através da sua palavra, traz-nos esperança para podermos enfrentar todas essas dificuldades. Nós estamos seguindo a série Profecias de Esperança e o nosso tema de hoje, o tema 16, diz as pragas e o fechamento da porta da graça. As pragas e o fechamento da porta da graça. Esse é um tema muito importante porque é um tema que mexe com as nossas decisões e nos ajuda a compreender realmente o que há de acontecer depois que Cristo fechar o seu trabalho no santuário celestial. O término do trabalho no lugar celestial é chamado pela palavra do Senhor fechamento da porta da graça. Quando ocorrerá? Como eu posso saber se a porta da graça já fechou? Deus, na sua misericórdia, nos deixou os sinais, os acontecimentos que nos preparam ou que nos dá a conhecer de que, olha, o trabalho terminou, a obra da redenção terminou, resta somente um pouquinho de tempo para podermos sair deste mundo. Então, João descreve um tempo em que o santuário celestial se encherá de fumaça e ninguém poderá entrar para ministrar em favor do pecador. Por quê? Porque o trabalho terminou. Este acontecimento é chamado de fechamento da porta da graça. Isto nos faz lembrar um pouco o santuário quando foi inaugurado por Salomão, o templo, que a glória do Senhor encheu dentro do santuário, que os sacerdotes não poderiam ministrar, os sacerdotes não poderiam estar lá dentro. Embora aquilo não era o fechamento da porta da graça,
Mas aqui no Apocalipse nos revela algo semelhante, que João, na sua visão, ou na revelação que lhe foi dada, viu que houve um momento em que o santuário de Deus no céu se encheu de fumaça da glória de Deus de uma tal forma que ninguém poderia lá ministrar, né? Hoje o santuário está aberto a toda pessoa que aceita Jesus Cristo e seu sacrifício. Todos que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador e aceitam o sacrifício feito na cruz para a remissão dos nossos pecados têm a certeza e a garantia da salvação. Mas vejamos o que Deus nos ensina sobre esse tempo memorável de consequências eternas, porque Cristo um dia terminará a sua obra. A obra de Cristo que começou em 1844 no lugar santíssimo, ela vai terminar. E quando ela terminar, é descrito que alguma coisa ou algumas pragas vão cair sobre a terra, assinalando o fechamento desta porta da graça, assinalando o término da obra do Senhor e sendo um sinal para os filhos de Deus, aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo e foram redimidos pelo seu sacrifício, saberem que, olha, a redenção está completa e agora nós vamos para o lar. Queridos, que evento profético procede o retorno de Cristo? A Bíblia Sagrada fala de muitos eventos, mas existem eventos específicos que apontam para o cúlmino desta promessa, que é o regresso de Cristo. E Apocalipse 15, verso 8, o profeta descreve o seguinte: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, João estava vendo, profética, na visão, João estava vendo algo acontecer no santuário. Cristo estava ministrando, mas depois foi jogado a taça e o incenso sobre o incensário e de repente o santuário ficou cheio de fumo e ninguém mais poderia lá estar. E uma vez que ele estava ministrando ali como nosso sumo sacerdote, nosso advogado, nosso representante, então ele se retira. Ninguém pode ficar, nem os anjos poderiam ficar. E é por essa razão que aí é descrito que o santuário encheu da glória de Deus até que os 7 flagelos se cumpram. Os 7 anjos saem com 7 flagelos para derramar sobre a terra. Esses 7 flagelos, ela tem 2 significados. Por um lado, é a punição do Senhor contra aqueles que adoraram a besta e a sua imagem. Nos estudos que nós já fizemos, já falamos sobre isso. E por outro lado também é um sinal, é um aviso, é como se fosse um anúncio para o povo do Senhor. Eu estou vindo, terminei a obra. Então, queridos amigos, a Bíblia anuncia o derramamento das 7 pragas sobre os que rejeitaram o plano de salvação ligeiramente antes do retorno de Cristo. Em Apocalipse 16, verso 1 a 21, é o que nós vamos ler aqui, muitos textos, descreve todo esse cenário. Consequentemente, a definição dos que serão salvos já terão sido realizada, pois os justos não sofrerão os efeitos dessas pragas. Como nós lemos em Salmos 91, verso 7 a 11, diz aqui que nós não sofreremos, não teremos medo da peste que anda ao meio-dia, nem da mortandade. E você pode ler esse texto e confirmar como lá está escrito, E Salmos 23, verso 1 a 6 também nos confirma isso, que o Senhor protegerá os seus filhos. No início das pragas, marca o fim do juízo investigativo, ou o pré-advento, o juízo pré-advento. Esse juízo que começou desde 1844, onde o Senhor está verificando a vida de todos aqueles que aceitaram a salvação, que aceitaram o seu sacrifício e decidiram viver para Ele, para que os seus pecados possam ser removidos e eles possam ser preparados para a glória. Então, uma vez terminada essa obra, o Senhor fecha o plano da redenção. E aqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo, rejeitaram a salvação,
então eles receberão a sua devida punição. Então, queridos amigos, vamos ver e analisar como é que essas pragas ocorrerão, como é que essas pragas serão derramadas e onde elas serão derramadas. Segundo o apóstolo João, que outro evento profético se dará após terminar o juízo investigativo? Apocalipse 22, verso 11, começa a nos descrever que alguma coisa vai acontecer no planeta Terra, quando Jesus Cristo cessa o seu trabalho no céu como intercessor, como Deus homem que intercede, que representa para a humanidade. Apocalipse 22, 11 diz que continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Por quê? Porque nós só somos santificados enquanto Cristo está operando a nossa salvação no santuário, intercedendo, rogando, derramando a sua graça, o seu poder. Uma vez que o trabalho fechou, não é? Todos os que rejeitaram a salvação não têm advogado, não têm intercessor. Não foram moldados pela graça de Cristo no seu caráter, então tudo que eles continuarão a praticar é injustiça, é imundícia. Mas aquele que foi justificado e santificado pela graça de Cristo durante o processo de investigação, da intercessão de Cristo no santuário, eles continuarão na prática da justiça, porque eles formaram um caráter, continuarão na prática da santidade, porque eles formaram o caráter de santidade. Então, Jesus receberá a ordem do Pai para encerrar o juízo de investigação e deixar o santuário. Não é? Ao deixar o santuário, ele se encherá de fumaça e Jesus fará a declaração que nós encontramos em Apocalipse 22, 11. Quem é injusto continua fazendo injustiça. Já não há intercessão. Já não há mediador. O mediador passou um longo período de tempo à frente do Pai. Cada pessoa que aceitava Cristo, ele intercedia perante o Pai. Pai, aceita este, purifica este, lava este, derrama o teu espírito. E à medida que a pessoa ia descobrindo as suas falhas de caráter, ia clamando ao Senhor, e o Senhor trabalhava no caráter dessa pessoa. Uma vez que o trabalho terminou, quem não aproveitou a oportunidade vai continuar com o seu caráter. Por isso que ele diz, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, mas o justo continua sendo justo e o santo sempre junto. Esse evento é chamado de fechamento da porta da graça. Cristo saiu do santuário. Já não há mais nada por fazer. A glória do Pai enche o santuário. Enche o santuário porque o Filho já não está ali perante ele para interceder. Então, não há nada mais. Quando isso acontecer, cessará o ministério de intercessão do Espírito Santo também a favor dos santos e não haverá mais oportunidade de salvação. Por quê? Jesus deixará de atuar no santuário celestial e nesse tempo a humanidade enfrentará uma crise mundial sem precedentes, pois os anjos de Deus não mais estarão segurando os ventos da terra. Em Apocalipse 7, verso 1 a 3, diz de que João viu em visão um anjo que estava voando, né, vindo do ocidente para o oriente, ou do oriente para o ocidente, e com ele estava o selo de Deus para selar todos que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Selar por quê? Porque aqueles que aceitam Jesus Cristo têm que levar o selo do caráter de Cristo. E é dito que esse anjo clama aos 4 anjos que estão no canto da terra, isto é, os anjos que estão segurando as forças do mal, as forças malignas, travando-lhes para não danificar a terra, não permitir que a terra seja danificada sem que os filhos de Deus sejam selados. E terminando a obra do Senhor, o povo de Deus acabou de ser selado. Então, esses anjos soltam o mundo à mercê da obra do inimigo. A palavra de Deus em Daniel 12:1 diz que esse tempo iniciará o tempo de angústia tal qual nunca houve descrito. Tanto angústia para os ímpios quanto para os filhos de Deus. Não é?
Nós não vamos entrar em detalhes disso, mas vamos percebendo à medida que nós vamos estudando. Não é? Por isso você não perca os estudos que posteriormente serão publicados. Aproveite a oportunidade de conhecer a vontade de Deus. Qual será a primeira ordem de Deus depois que Cristo deixar o santuário? Apocalipse 16, nós vamos começar a ler aqui. Apocalipse 16, pega na tua Bíblia e abra, confirme, embora eu tenha aqui disponível para que você possa ler, mas também confirme na sua Bíblia. Nós temos que viver pela palavra do Senhor. Sempre procurar encontrar na Bíblia o que é dito através dos mensageiros do Senhor. Então, Apocalipse 16, 1 diz que ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera. Outras versões diz da ira de Deus. E, queridos amigos, esta ira de Deus é descrita em Apocalipse 14, verso 9 a 11, que é a ira do Senhor contra os adoradores da besta, aqueles que levaram a sua marca e o seu sinal na testa e na mão, aqueles que rejeitaram a Cristo. E essa ira do Senhor é sem mistura. Hoje muitas vezes o Senhor derrama seus juízos sobre a terra como uma forma de despertar, de alertar as pessoas: epa, estou andando no caminho errado, convém que eu volte para Deus. E o Senhor permite que os seus juízos caiam, mas a palavra do Senhor é dito que cai com misericórdia. Com misericórdia. Mas, queridos, haverá um momento que será sem misericórdia. É ira do Senhor 100%. E aqui nos diz que as pragas serão derramadas sobre os portadores da marca, como eu já disse, da marca da besta e os adoradores da sua imagem. Apocalipse 9, verso 4 nos mostra isso. Sobre eles sobrevirão úlceras malignas e perniciosas. Cremos que algumas pragas serão literais, porém elas não serão universais, não é? A Bíblia Sagrada nos diz que essas pragas não serão universais. Exatamente. Essas pragas são chagas malignas, mar em sangue, rios em sangue, sol como fogo, escuridão tremenda, a secagem do rio Eufrates e terremotos. Queridos amigos, vamos ver em detalhe como é que essas coisas serão. E Satanás, sabendo disso, ele está procurando antecipar a crise, antecipar para que as pessoas possam blasfemar de Deus e rejeitar a profecia bíblica. Vejam, a primeira praga é sobre úlceras malignas. As pragas estão em ordem. Veja o que diz Apocalipse 16, verso 2. Diz aqui: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Queridos amigos, úlceras malignas. Os adoradores da besta não terão a proteção, porque eles estarão sob o controle de Satanás. E à medida que essas pragas vão caindo, Satanás vai infernizar a vida dessas pessoas, para que eles possam blasfemar do nome de Deus. E eles vão se irar contra o povo de Deus, pensando que é por causa do povo de Deus, que está sendo fiel aos mandamentos de Deus, é que eles estão sendo punidos. Segue a segunda praga, que é o mar de sangue. Apocalipse 16:3 diz: derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Queridos amigos, o mar tornará em sangue. Os peixes, todos, vão morrer, todo ser vivente, porque o mar ficará completamente em sangue. Rios e fontes das águas de sangue. O terceiro anjo derramou a sua taça. Nos rios e as fontes das águas se tornaram em sangue. Queridos amigos, a natureza vai entrar em convulsão. A natureza entra em convulsão. Toda a ordem das coisas começam a se mudar. Aí sim é a verdadeira mudança climática.
Aquilo que nós hoje estamos presenciando e que os homens estão procurando manipular as mentes das pessoas para que possam sujeitar as suas leis, em especial as leis que se chamam leis dominicais. Veremos na pele o que será quando Cristo fechar a porta da graça e os 7 anjos começará a deitar ou a derramar sobre a terra as 7 últimas. Muitos não sabem quando começarão as ordens das coisas, porque não estão estudando a palavra do Senhor, não conhecem. E milhares de religiões por este mundo têm levado as pessoas à cegueira espiritual. Queridos, a seguir da terceira vez, o sol será como fogo, ou será abrasador. Diz aqui, o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Hoje nós temos a proteção dos raios ultravioleta que nos auxiliam, não é? Mas por causa da forma como o homem tem levado a sua vida na terra, estamos perdendo essa proteção. E o sol já está começando a ficar mais quente. Mas, querido amigo, quando Cristo fechar a porta da graça e o 4º anjo derramar a sua taça sobre o sol será abrasador, queimará os homens como fogo. Mas os filhos de Deus, os santos e justos, aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo, não serão punidos, não sofrerão danos, porque estarão sob proteção e cuidado de Deus. As pragas no Apocalipse lembram-nos as pragas que ocorreram no Egito. As 10 pragas. É interessante, queridos amigos, que as 7 últimas pragas no Egito não afetaram o povo de Deus. Não afetaram o povo de Deus. Elas caíram sobre o Egito, enquanto o povo de Deus ficou livre dessas pragas. Não é? Vocês podem conferir isso em Êxodo, capítulo 7 em diante. É interessante quando nós lemos no livro de Êxodo, no capítulo 8, você pode abrir a tua Bíblia, no capítulo 8, a partir da 4ª praga até a 10ª praga, não sofreu nenhum dos filhos de Israel, do povo de Deus. E a palavra do Senhor em Êxodo 8, verso 24, verso 22, diz assim: mas naquele dia separarei a região de Gósen. A região de Gósen era onde o povo de Deus estava, no Egito, não é? Onde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim você ficará sabendo que eu, o Senhor, estou aqui neste país. Farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Este milagre vai acontecer amanhã. Quando Moisés foi falar a Faraó sobre a 4ª praga que iria cair, Deus já mandou Moisés avisar a Faraó: eu vou separar. As 3 primeiras pragas tinham afetado o povo de Deus, mas as 7 últimas pragas não afetaram o povo de Deus. É interessante que aqui no Apocalipse nós vemos que também as 7 últimas pragas não afetarão o povo de Deus. Só afetará os adoradores da besta. O povo de Deus já vem sofrendo há longo tempo aqui na terra com os juízos de Deus que têm caído para a advertência do homem. Então, uma vez terminada a obra do Senhor, não há mais juízos de Deus contra o povo do Senhor. Não há mais o povo de Deus sofrer juízos que merecem aqueles que rejeitaram a salvação. É por essa razão que as 7 últimas pragas não vão cair sobre o povo de Deus, não é? Enquanto os homens estarão sendo queimados com sol abrasador, o povo de Deus estará sobre a sombra do Onipotente, como diz o Salmo 1, não é? Salmos 91, não é? Amigo, que bênção poder estar do lado de Cristo. A 5ª praga cai sobre o trono da besta. O trono da besta é o sistema papal, o sistema católico romano, que tem levado muitos a se desviarem do caminho do Senhor. Ele tem dado a beber da vinho da sua prostituição, doutrinas falsas, ensinos falsos, não é? Veja o que a palavra do Senhor diz: derramou o 5º anjo, ou 5º, a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam.
e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Apesar da praga que está caindo sobre eles, não se arrependem. Mas também ali a pergunta é, como arrepender? O arrependimento é movido pela graça de Cristo que é derramada sobre aquele que o aceita. Cristo derramou a sua graça por este mundo inteiro e foi rejeitado. A obra da redenção terminou. Como essas pessoas podem mais se arrependerem dos seus pecados, uma vez que não tem mais a graça redentora? Aí está. Por isso que o tempo de nós aproveitarmos é agora, que ainda um pouco de tempo o Senhor está derramando a sua graça. O Senhor está derramando o seu Espírito para convencer as pessoas do juízo, da justiça e da ira vindoura do Senhor. A sexta praga nos diz que é o secamento do rio Eufrates. Queridos amigos, essa imagem não tem interpretação literal de imagem de secamento da porta da graça. E vamos entender isso. Apocalipse 16, 12 diz-nos o seguinte: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Querido amigo, o que significa isso? Não é? A cidade de Babilônia, no passado, aquele império babilônico, ele tinha sua sede sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates passava no meio da cidade de Babilônia e era como um suprimento que eles tinham para resistir a um cerco até por volta de 20 anos. Se houvesse um outro império que quisesse atacá-los e fizesse o cerco, eles continuariam a viver normal ali dentro da cidade, numa calma tranquila. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando Ciro e as forças aliadas do Medo-Pérsia, vieram do Oriente e tentaram conquistar a Babilônia, foi no ano 539 a.C., eles depararam com essa dificuldade. Os muros da cidade eram enormes, eles não poderiam entrar através de fazer um assalto pelos muros. E tinha um rio. Deus, na sua sabedoria, já tinha avisado de que essa cidade iria cair. E então o que Ciro fez? Secou o rio. Ao secar o rio, então os soldados sírios do Medo-Persa entraram pelo leito do rio e destruíram Babilônia. A Babilônia teve a sua queda. Do mesmo jeito, a Babilônia espiritual, no tempo do fim, também está assentado sobre muitas águas. Apocalipse 17, verso 15, nos fala que, ao interpretar o que João estava vendo de uma meretriz, que é chamada da Babilônia, sentado sobre muitas águas, a interpretação que veio que as muitas águas são os povos, multidões, nações e línguas. A Babilônia, o sistema papal, essa confederação do mal, ela tem domínio sobre povos, nações e língua. Por todo lado onde ele passa, ele impõe, todos ajoelham, todos vão buscar dali as diretrizes para os seus governos. Então, nesse sentido, o secamento da porta da graça não é o secamento do rio Eufrates, a semelhança do outro que ocorreu no ano 539, nada mais é do que o que Deus retira a sua intervenção divina, e as multidões que hoje apoiam o sistema babilônico, o sistema papal, que o coloca no pódio, vão voltar contra ela. Ao voltar contra ela, o povo de Deus estará livre para marchar rumo à cidade celestial. Assim como o Senhor secou o Mar Vermelho para que o povo de Deus saísse, passasse pelo Mar Vermelho e transpôs para o outro lado, acontecerá o mesmo no fim dos dias, queridos amigos. A sexta praga significa os povos e as nações e as línguas, as tribos, todos os reis que estão hoje conglomerados com a besta e a Babilônia,
dando o seu apoio, o seu aval a ela, vão voltar contra ela. Enquanto eles estão lutando um contra o outro, o povo de Deus está marchando rumo à cidade celestial, se preparando para encontro com o Senhor nos ares. Queridos amigos, que grande privilégio nós podermos estar do lado de Cristo. A sétima praga é um culminar de catástrofes mundiais sem precedente. Veja o que o profeta viu em visão. Diz que então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono de Deus, né? Dizendo: feito está, consumado está. Uma vez lá na cruz, Cristo gritou: está consumado. E novamente a voz do poderoso Senhor e Salvador, nosso Pai Celestial, vai dizer: está consumado, está feito. É momento agora de vir buscar os filhos de Deus. E diz aqui que sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Querido amigo, o tsunami que nós tivemos em 2011, os grandes terremotos que nós temos aqui, têm acontecido várias vezes no nosso planeta, só são prenúncios. Quando for derramado o sétimo anjo, toda a escala, né, das coisas na natureza vão entrar em convulsão completa. O terremoto é descrito que é de maneira tal que desde que houve pessoas no mundo, nunca houve. Eu penso que nem o dilúvio pode equiparar a esse grande terremoto que houve. Embora o dilúvio foi uma catástrofe mundial, mas esse terremoto será ainda maior. E quem poderá subsistir? Quem escapará? Em Apocalipse 16, verso 13 a 14, a figura de 3 rãs, espíritos imundos semelhantes a rãs, é uma indicação profética da tríplice aliança satânica para guerrear contra a Trindade. Queridos amigos, o texto bíblico continua a nos mostrar que 3 coisas, ou ainda existirá uma tentativa de Satanás para tentar guerrear contra Deus e o seu povo. Em meio de todas essas catástrofes mundiais que estão, ou locais que estão ocorrendo, essas mudanças climáticas que estão ocorrendo pelo derramamento das pragas, Satanás vai unir-se. É uma tríplice aliança. Não é? Essa tríplice aliança é descrito que em Apocalipse 16, 13 e 14, em que João vê sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Rãs é símbolo do mal. Isso nos traz a figura do Egito, quando Deus permitiu a praga de Irã, para castigar os egípcios por causa da rebeldia do seu governante, o faraó. Quem são esses 3 espíritos imundos? Que símbolos são esses? Queridos amigos, são espíritos de demônios que se uniram para combater e perseguir o povo de Deus. Eles vão operar sinais, milagres e prodígios como meio para promover uma contrafação da verdade. E essa união das igrejas ocorrerá através de conceitos comuns de doutrinas e de carismatismo. As religiões apóstatas, elas têm algo em comum. Elas adoram no mesmo dia. Elas têm as mesmas doutrinas. Por exemplo, a principal delas, a imortalidade da alma. Pergunta para o mundo evangélico protestante sobre a imortalidade da alma e pergunta à besta que subiu do mar, que é o sistema papal, sobre a imortalidade da alma. O conceito é o mesmo. A adoração do dia é o mesmo, o domingo. E mais, outra coisa que eles têm em comum, o carismatismo, não é? Tanto nas igrejas evangélicas quanto no catolicismo é igual.
Então, aqui nos diz que dragão é referência ao espiritualismo, porque ele é um ser espiritual. Além de ser físico, ele é um ser espiritual. E ele vai trabalhar nesse sentido, né, do espiritualismo, espiritismo, não é? O espiritismo. E a segunda força é a besta que sobe do mar, o catolicismo. O espiritismo, mais o catolicismo e o protestantismo apóstata vão se unir na sua última contrafação para tentar abater a Deus e o seu povo, né? E a palavra do Senhor diz que algo acontecerá entre a sexta e a sétima praga. Esse acontecimento vai ocorrer entre a sexta e a sétima praga, quando essas três forças se unirem para tentar eliminar o povo de Deus sobre a face da terra. Um decreto de morte sairá contra o povo de Deus, a fim de exterminá-los. Mas Apocalipse 16, verso 16 a 17 diz: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. Entre a sexta praga e a sétima praga, o dragão, a besta e o falso profeta se unirão para exterminar o povo de Deus. Eles vão se juntar num lugar chamado, em hebraico, Armagedon. A palavra do Senhor não nos define diretamente onde que será esse lugar, embora que no hebraico, Armagedon tem um lugar, não é, específico ali no Médio Oriente. Mas, como aqui no Apocalipse nós tratamos de muitas coisas simbólicas, eu acredito que esse Armagedon não se trata mais nada do que essa conglomeração de todos os ímpios que se unirão com as forças do mal para destruir o povo de Deus. Mas, queridos amigos, quem escapará das pragas? E quem escapará também dessas conglomeração, desse ajuntamento dos espíritos imundos, desses três espíritos imundos que vão se juntar para se opor a Deus e o povo de Deus? A palavra do Senhor nos diz que viu outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo. E clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Você quer saber quem são os que vão escapar toda essa grande crise? São os que têm o selo de Deus. Você quer saber qual é o selo de Deus? A palavra do Senhor diz em João 14, verso 15: se me amas, guardareis os meus mandamentos. O selo de Deus está no mandamento do Senhor. Todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador e o amam, vai obedecer os seus mandamentos. Os seus mandamentos estão em Êxodo capítulo 20, verso 1 a 17. São os mandamentos que identificam o caráter de Deus, que revelam o caráter do amor de Deus. E no quarto mandamento encontramos o selo de Deus, que revela quem Deus é, o que Deus faz, qual é o seu lugar, não é? E qual é o seu dia de adoração. Lá nesse mandamento, todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo e obedecerem esse mandamento não terão problema com as 7 últimas pragas, nem terão problemas com o dragão, a besta e o falso profeta. Quer dizer, quando eu digo problema, no sentido de que esses não prevalecerão, eles não prevalecerão contra o povo de Deus. Eles vão procurar destruir o povo de Deus, mas a mão poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo estará ali para nos proteger. Daniel capítulo 12, verso 1. Abram lá no teu livro, eu não tenho aqui para você ler, mas você pode abrir aí na tua Bíblia Sagrada. Veja o que é que o Senhor Jesus revelou a Daniel para nos assegurar a certeza da vitória, de que nós estaremos protegidos quando chegar esse momento difícil. E é por essa razão que você está convidado a fazer parte do povo de Deus.
E o anjo continuou dizendo, Daniel 12:1, nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de angústia difícil, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas, meu querido, aqui diz, mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiveram os seus nomes escritos no livro de Deus. Você já tem o teu nome escrito no livro de Deus? Já aceitou Jesus Cristo como teu Salvador e obedece os seus mandamentos? Meu amigo, a proteção de Deus repousará sobre os seus filhos fiéis. Entre os mandamentos de Deus está o seu sinal, estritamente ligado ao seu selo, que garantirá a proteção divina ao seu povo. Vai garantir-os, não é? E isso somente será colocado sobre aqueles que aceitam Jesus Cristo e recebem o selo de Deus, cujo sinal é a observância do sábado. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Aqueles que têm o sábado do Senhor, aquele sábado que foi instituído desde o Éden. Não lá no Monte Sinai, como muitos dizem. Não, o sábado é para os judeus. Não, o sábado foi instituído desde o Éden. Gênesis 2, capítulo 1 a 3, nos diz que depois que o Senhor acabou de fazer toda a sua obra que tinha feito, ele descansou no sétimo dia, se santificou e abençoou esse dia. E desde aquele dia, ele entregou à humanidade esta bênção desse dia. Ah, querido amigo, quantas pessoas estão desconhecidas dessa verdade? E quantos estão rejeitando? Porque estão sendo levados pelo engano da besta, do falso profeta e do dragão, que ensina que o domingo é que é o dia da observância do Senhor. Cristo, quando ressuscitou nesta terra, não mudou o dia do Senhor. Ele é o Senhor do sábado. O sábado tem o selo da sua autoridade. O sábado identifica o seu povo. O Senhor diz, guardareis os meus sábados para que saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. Ah, querido amigo, é por isso que quando Jesus fechar a porta da graça, os que são santos continuarão a ser santos, porque eles foram santificados, eles receberam o sinal da santificação, porque o sábado é o sinal que indica que o Senhor santifica o seu povo. Eu quero convidar você a fazer a tua decisão hoje com Jesus. Hoje é o dia de você fazer o teu compromisso com Cristo. Se você entendeu realmente essa mensagem e quer se escapar das 7 últimas pragas, quer se escapar da fúria do dragão, da besta e do falso profeta, então, meu amigo, entrega a Jesus a tua vida antes que a porta da graça se feche. Decide preparar hoje para os eventos finais, para que você esteja protegido. Decide receber o selo de Deus, obedecendo os seus mandamentos. Assim, quando Cristo terminar a sua obra na terra ou lá no santuário celestial, você não receberá o castigo das 7 últimas pragas. Você permanecerá firme. Você estará protegido por anjos magníficos em poder. Miguel estará protegendo você e todos os filhos de Deus nesta terra. Querido, que essa decisão que tomaste possa ser para a honra e glória de Deus. E ao tomar essa decisão, também tome a decisão de partilhar com os outros esta mensagem. Porque muitas vezes tens um amigo, tens um familiar que não conhece esta verdade. Cristo está voltando e brevemente veremos essas pragas caindo sobre a terra. Mas todos que receberem o sangue de Cristo, aceitar o seu sacrifício, não sofrerão danos das 7 últimas pragas. Que Deus nos abençoe e nos dê força nessa jornada até que Cristo volte. Quero convidar-te para o próximo estudo. No próximo estudo nós vamos falar sobre a grande meretriz. A grande meretriz. Eu te convido desde já a estudar o capítulo 17 de Apocalipse. Veja e reveja. Talvez nem tudo você vai entender de momento,
mas se acompanhar o nosso próximo estudo, você poderá entender claramente o que Deus quer te revelar para viver com esperança. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, pela tua misericórdia, obrigado pela tua bondade. Obrigado, Pai, porque há um meio para nós podermos escapar das 7 últimas pragas. Há um meio para podermos escapar das fúrias do dragão, da besta e do falso profeta. E este meio é Jesus. Obrigado, Jesus, porque ainda tu estás intercedendo. Não permita que as almas sinceras que ainda não conhecem o teu evangelho possam morrer ou possam ficar sem conhecer. Por isso rogamos que teu Espírito convença as pessoas. Que teu Espírito ajude o meu amigo, a minha amiga que está assistindo a partilhar essa mensagem para os outros. Para que todos possam conhecer esta verdade e possam aceitar Cristo como Salvador e receber o batismo da água e do Espírito e andar em obediência aos teus mandamentos. Guarda-nos para ti. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Até lá. Que Deus te guarde.